Você sabe o que é otite média aguda? Eu acho que é uma inflamação no ouvido. Eu já até ouvi dizer, mas não sei o que é. Meu nome é Flávia Rocha, eu sou estudante de fonoaudiologia da Universidade Veiga de Almeida e hoje convidamos a pediatra pneumologista Beatriz Lam para participar do seminário de fisiopatologia da audição da Universidade Veiga de Almeida. Seja muito bem-vinda, doutora Beatriz Lam. Então, falando um pouquinho aí sobre otite média aguda, é uma infecção da orelha média, que é geralmente acompanhada por uma infecção do trato respiratório superior, né? É mais comum nas crianças, principalmente menores de 3 anos, porque a tuba auditiva das crianças é uma tuba mais horizontalizada e a criança permanece mais tempo deitada. Então, isso facilita o acúmulo de secreção nessa tuba auditiva. Em geral, essas infecções, elas podem ser viral ou bacteriana. Normalmente a viral acaba se complicando com uma infecção bacteriana. Os germes mais comuns envolvidos na otite média, principalmente em crianças, é o pneumococo, que é o Streptococcus pneumoniae, a Moraxella catarrhalis e o Haemophilus influenza. Como fator de risco para essa infecção, a gente tem fumaça de cigarro, uso de mamadeira deitada, criança que mama deitada, você acumula mais ainda secreção, e crianças que têm infecção de vias aéreas recorrente. O sintoma principal é a dor, que é a otalgia. Nas crianças pequenininhas, principalmente, você pode ter sintomas sistêmicos, como febre, prostração, vômito. O diagnóstico é um diagnóstico clínico. Através de um otoscópio, você olha esse conduto auditivo, vê uma membrana abaulada, muitas vezes hipermeada e opaca, bem opaca. Às vezes você vê nível hidroaéreo, você consegue ver que tem secreção lá dentro. O tratamento, na maioria das vezes, vai precisar de um antibiótico oral, porque é uma infecção sistêmica. Quase nunca a gente vai usar a medicação tópica local. Você precisa de antibiótico, às vezes antialérgico, lavagem nasal com soro fisiológico. A prevenção é principalmente o uso de vacinas, né? As vacinas que a gente já tem aí contra o pneumococo, contra o hemófilos, evitar fumaça de cigarro, não mamar deitado e a lavagem da cavidade nasal recorrente, né? Lavar com soro fisiológico de forma habitual. Olá, meu nome é Antônio Manhães, sou estudante de fonoaudiologia e venho aqui agregar mais sobre definição e epidemiologia da otite média aguda. A otite média aguda é uma infecção com desenvolvimento rápido de sinais e sintomas de inflamação aguda na cavidade da orelha média. É uma das razões mais frequentes de visitas aos médicos em crianças menores de 15 anos de idade. Entretanto, mesmo com alta prevalência, é uma entidade autolimitada e com baixa incidência de complicações e mortalidade. É fundamental um diagnóstico preciso e acurado, evitando o uso desnecessário de antimicrobianos com consequências danosas para o paciente e para a comunidade como um todo. A otite média aguda é definida como a presença de líquido preenchendo a cavidade da orelha média sob pressão, com o início abrupto dos sinais e sintomas causados pela inflamação dessa região. A otite média é uma das doenças infecciosas mais comuns na infância. Avaliando-se diagnósticos feitos em consultórios em 1990 nos Estados Unidos, foram identificadas 24,5 milhões de visitas realizadas apenas por otite média. Em crianças menores de 15 anos de idade, a otite média foi o diagnóstico mais frequente, em especial nos 2 primeiros anos de vida. Até os 3 anos de idade, 3 em cada 4 crianças terão apresentado pelo menos um episódio de otite média aguda, e com 2 anos de idade, 1 em cada 5 crianças. Olá, meu nome é Raquel de Andrade, sou estudante de fonoaudiologia da Universidade Veiga de Almeida. Hoje vou falar sobre sinais e sintomas da otite média aguda. As crianças com otite média aguda podem apresentar sinais e sintomas inespecíficos. Os principais sintomas da otite média aguda nas crianças são febre, otalgia, popularmente conhecida como dor de ouvido, e a perda auditiva temporária. Frequentemente, esses sintomas surgem de forma súbita.
podendo também ser sintomas da otite média aguda, a manipulação excessiva da orelha, a apatia, as alterações de comportamento, as alterações no padrão do sono, o choro excessivo, a irritabilidade, a diminuição de apetite, o vômito e a diarreia. A otoscopia é um exame indolor, porém, em algumas vezes é difícil de ser feito em crianças, uma vez que elas não costumam aceitar a introdução do aparelho no ouvido. Estando com otalgia, é mais difícil ainda. Através da otoscopia, o médico pode avaliar os sinais da otite média aguda observando a membrana timpânica, identificando hiperemia ou opacidade, o abauloamento, que é uma forte característica da otite média aguda, a diminuição da mobilidade e a otorreia aguda. Esses são sinais típicos e que eventualmente podem ter complicações, como a mastoidite, podendo evoluir para o colesteatoma. Meu nome é Juliana Alves, eu sou aluna do curso de Fonoaudiologia da Universidade Veiga de Almeida. E hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre os fatores de risco e proteção nos casos de otite média aguda em crianças. Os fatores de risco para otite média aguda podem depender do hospedeiro, da própria criança ou decorrer de fatores ambientais. Com base nos fatores relacionados ao hospedeiro com relação à idade, a ocorrência dos primeiros episódios de otite média aguda antes dos 6 meses é um fator de risco. Crianças com fenilpalatina, síndrome de Down, malformações craniofaciais, imunodeficiências apresentam risco aumentado para otite média aguda. Com relação aos fatores ambientais, evidências epidemiológicas mostram que a otite média aguda costuma decorrer de infecções das vias aéreas superiores, que chamamos de IVAs, e que tanto a IVAs quanto a otite média aguda apresentam maior incidência nos meses mais frios. As creches, os berçários representam um fator de risco considerável no desenvolvimento dessas otites, em especial pela alta prevalência de infecções respiratórias, facilitando a contaminação viral entre as crianças. Outro fator de risco importante ser mencionado é o tabagismo passivo, que agride as vias aéreas causando infecções. Por outro lado, temos como fator de proteção o leite materno. Estudos demonstram que amamentar por 3 meses diminui o risco de otite média aguda em 13%, e amamentar por mais de 6 meses protege a criança das decorrências de otites até 3 anos de vida. No caso de crianças que tomam mamadeira, os pais devem cuidar para que essas não tomem a deitadas, sugerindo que a cabeça fique elevada para evitar a ocorrência de otite médias agudas. O uso de chupetas de mamadeira com bico e cápsula, daquele tipo empurra e puxa, também é considerado os fatores de risco para a ocorrência dessas otites. Olá, meu nome é Verônica, eu vou falar um pouco sobre o tratamento das otites média aguda. Bom, segundo o Ministério da Saúde, a maioria dos casos em crianças se solucionam espontaneamente, entre 1 a 2 semanas, sem o uso de antibiótico. Às vezes há necessidade de anti-inflamatório. É de suma importância que com 72 horas haja uma reavaliação médica. E havendo ausência de melhora, onde a criança ainda apresente otorreia, otite bilateral, febre alta e prostração, é indicado o tratamento com antibiótico em crianças em até 2 anos. A Academia Americana de Pediatria tem algumas recomendações para o tratamento de otite média aguda, como a observação no período de 24 a 48 horas, uma vez que 80% dos casos de otite são virais, não havendo a necessidade de antibióticos. Deve-se, nesses casos, utilizar analgésicos, por exemplo, buprofeno, dipirona, paracetamol. Já no caso de terapia com antibiótico, é indicado em suspeita de infecção por Streptococcus, pneumonia, Haemophilus
e Moxarella catarrhalis, e é indicado a troca do antibiótico caso em 72 horas persista febre ou otalgia intensa. A primeira opção de antibiótico para o tratamento da homa é a amoxicilina, que é similar à penicilina e à cefaclor. Em crianças de 3 meses a 3 anos com infecção de vias aéreas superiores e com histórico de otite, é indicado o amoxiclavulanato ou azitromicina e é recomendado o uso de suspensão de corticoide e histamínicos para não aumentar os riscos de efeitos adversos. Em caso de alergia de penicilina, pode ser usado o claritromicina ou eritromicina e é muito importante seguir o tratamento para evitar qualquer sequela devido à deficiência auditiva, pois isso pode gerar demais distúrbios secundários para essa criança, principalmente na parte de aprendizagem. Meu nome é Flávia Rocha, eu sou estudante de fonoaudiologia da Universidade Veiga de Almeida e vim falar hoje sobre o diagnóstico de uma otite média aguda. A otite média aguda, para ser diagnosticada, ela agrega um conjunto de sinais e sintomas, mas a otoscopia é essencial para um diagnóstico preciso. Uma otoscopia adequada deve ser feita com a boa iluminação, condição imprescindível para a visualização correta da membrana timpânica. Também é necessário espéculos de acordo com o tamanho do meato acústico externo. A membrana timpânica normal ela é translúcida, perolada e levemente acinzentada e apresenta mobilidade. Características da otoscopia são essenciais para um diagnóstico diferencial da otite média aguda. Membrana timpânica levemente opaca, hiperemia difusa, leve ou moderada e ausência de abaloamento indica uma otite média aguda viral. Membrana timpânica opaca, mais hiperemia intensa, mais presença de abaloamento e diminuição na mobilidade caracteriza otite média aguda bacteriana. Então, nós vamos agora, no final do nosso seminário, dar algumas dicas de prevenção, da otite média aguda em adultos e em crianças também, Ensinar seus filhos a lavar as mãos com frequência, espirrar e tossir no braço, não nas mãos, e não compartilhar objetos usados para comer ou beber. Quando seus filhos estiverem gripados ou resfriados, limpe as secreções com frequência para evitar o acúmulo nas vias aéreas. Mantenha o ambiente das crianças livres de fumaça de cigarro. Procure sempre o atendimento médico. Você ou seu filho que tiver uma dor de ouvido. O diagnóstico precoce é a única forma de prevenir complicações. Procure amamentar seus filhos pelo menos até 6 meses de idade para desenvolver um sistema imunológico deles. Não amamente nem dê mamadeira para seu filho com ele deitado. Essa posição favorece a entrada de líquidos na tuba auditiva. E aqui termina o nosso vídeo.